Dois exemplos onde a criminalidade tem reduzido. Continuamos a análise em estúdio com a doutora Maria e também o doutor Manuel. Antes de mais, e lançar aqui este tema para o nosso debate esta noite, percebermos, doutor, antes de mais, esta questão da legislação que falávamos aqui nesta última peça, do ponto de vista, é legal estas câmaras existirem? Evidentemente que sim. Mal seria se o Estado começasse a violar as leis que ele próprio promulga. Mas, deixe-me dizer uma coisa, há uma evolução ao longo do tempo. E há um grau de exigência também que é muito diverso consoante se trata de uma entidade pública ou uma entidade privada. As entidades privadas estão sujeitas ao RGPD, portanto ao Regime Geral de Proteção de Dados, que é uma transposição para a ordem jurídica interna de uma diretiva comunitária, à qual não está sujeito o Estado. E enquanto os particulares têm, e agora um bocadinho menos, mas continuam a ter mais dificuldades na instalação de câmaras em lojas, em residências particulares, etc., por força da proteção dos dados pessoais, o Estado era uma das exceções que existia ao princípio geral, que é proibida a tomada de captação de imagens para salvaguardar precisamente o direito à privacidade que as pessoas têm, o direito à reserva da intimidade da vida privada, porque existiam utilizações das captações de imagens que se sobreporiam a esse direito à privacidade do comum das pessoas. Portanto, nós podemos dizer que existe hoje em dia o dever de comunicação à CNPD, à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que já foi toda poderosa, mas hoje em dia o nível de exigência diminuiu, portanto, já não existe a necessidade de autorizar previamente pela CNPD a colocação de câmaras e, no caso do Estado, também não. Isto significa que permite não só uma maior rapidez do procedimento de instalação de câmaras, não o procedimento técnico, estou a falar do procedimento burocrático, como maior abrangência, o que permite, por exemplo, que na Amadora tenha conseguido cobrir uma parte substancial do Conselho com câmaras. E tenho aqui uma questão, isto para depois chegarmos aqui ao debate conjunto. Esta redução da criminalidade traduz-se também ao nível da justiça? Com menos crimes? Pronto. Ou efetivamente mudaram de sítio? Não necessariamente. Portanto, é evidente que a criminalidade habitual adapta-se, como é evidente. Eu estive não há muito tempo em Londres e reparei que havia uma diferença da última vez que eu lá tinha estado nesse local antes, em que já existiam câmaras a cobrir parte interior de estabelecimentos comerciais. Não por questões de roubo ou de furtos, prevenção de furtos, mas para a prevenção de outro tipo de atos criminosos, de criminalidade violenta, dentro desses estabelecimentos. Dos próprios estabelecimentos. E o que é que acontece? Há sempre uma adaptação. Era muito fácil contornar a existência de câmaras com a utilização de meios que impedem ou dificultam a identificação da pessoa que está a ser filmada. Há coisas que são óbvias, como por exemplo os capuzes das sweatshirts que se usam muito, de desporto que se usam muito hoje em dia, não só por jovens, também por pessoas mais velhas, e portanto há uma capacidade de adaptarmos a isto. Não sei se mudam de local, mas poderá acontecer isso. Agora, aquilo que eu sei é que a nível de justiça continuamos a ter uma justiça muito assoberbada no Conselho da Amadora, e continuam a ocorrer a prática de muitos ilícitos. Portanto, isto é algo em que a prevenção da prática do facto na rua e o efeito a nível de Ministério Público e tribunais é retardado. O que significa, se eu começar a agir com um programa qualquer de prevenção da prática de crime hoje, isto poderá ter efeito passado um ano e meio. Doutor, gostava de o ouvir. Muito bem, então eu vou-lhe dizer o que é que eu acho, o mais resumidamente conseguir. Em primeiro lugar, e isto é a minha impressão, há uma amplificação mediática das situações criminógenas. O que é que isto significa? Significa que aquilo que não era do conhecimento genérico, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, de repente passou a ser do domínio público o fenómeno criminoso. Isto significa que, obviamente, em vez de tranquilizar, aumenta o nível de insegurança, não só das próprias pessoas por si, como também dos pais, e etc, etc. O que é que isto se traduziu? Traduziu-se que aquele paradigma da liberdade como um absoluto, cuja compressão só em casos muito limitados era admitido,
passámos para um conceito diferente em que nós cedemos parte da nossa liberdade dentro de uma das suas vertentes, que é o direito à reserva da intimidade da vida privada, o direito à privacidade, cedemos-lo em troca de uma maior segurança para as nossas pessoas e as pessoas com quem nos relacionamos. Isso é uma troca digna? Agora, resta saber. O George Orwell, quando escreveu 1984, digamos, revelou aquilo que era o modelo vigente no século passado, que é também o meu século, que era a liberdade como um valor absoluto e inatingível por qualquer meio de limitação que não fosse aquele estritamente necessário para a preservação de vida, etc, etc. Portanto, o Big Brother era um mal. Ou seja, estarmos sob constante vigilância é um mal dos maiores que se pode cometer contra a vida em liberdade. E hoje em dia nós temos, no país do George Orwell, que eu já referi, temos exatamente o oposto. Temos a maior cobertura de televisão em circuito fechado, da CCTV, no mundo. É um país em que o Big Brother se instalou. Porquê? Porque o cidadão prefere, digamos, prevenir e intimidar a prática do ato criminoso e sentir-se mais seguro. Ter essa segurança, saber que está a ser filmado, mas ter a segurança. Mas, atenção, é que o 1984 nós temos é que estabelecer os limites, têm que ser legalmente muito, muito bem estabelecidos, porque caso contrário, esta videovigilância não é utilizada para nossa proteção, mas pode ser muito facilmente utilizado para nosso controle. Repare que as personagens do 1984 do Orwell pretestavam, nomeadamente o grande chefe, pretestava que a vigilância a que estavam sujeitos os cidadãos era para a sua própria proteção. Mas em determinada altura, essa vigilância passa a ser utilizada em proveito do próprio Estado para fins que não sejam necessariamente os mais defensivos do cidadão. Por isso nós temos hoje em dia sistemas de vigilância, sistemas que conseguem ler milhões, estou a falar de milhões, ou dezenas de milhões de e-mails e de formas de comunicação por segundo, que são considerados meios ilícitos. E, no entanto, há muita gente, há uma parte significativa da população, considera, por exemplo, para fins de prevenção do terrorismo, é perfeitamente legítimo que acedam à intimidade daquilo que eu digo no e-mail privado para uma única outra pessoa. Ora, doutor, como dizia há pouco, vamos demorar a ver estes resultados na prática. Não vai ser instantâneo. Deixe-me só dizer uma coisa, relativamente àquilo que estava a perguntar à doutora, estou-me a meter e me escolhi já na questão. Eu acho que não é tanto o tempo de resposta da polícia, porque esse não vai... Eu penso que a polícia reage com alguma rapidez a acolher aos locais da prática do crime, porque quando há denúncia, se o crime não é descoberto... Neste caso, e a explicação do subintendente na reportagem era essa mesma, é como as câmaras estão a ser monitorizadas, que conseguem dar uma resposta de imediato sem existir essa denúncia, portanto, ao detectar nas imagens. A denúncia. Mas normalmente a prática do crime violento, que é aquilo que a nós, em geral, nos preocupa mais, tem uma resposta porque gera barulho, gera indícios da prática do crime, alguém telefona sempre à polícia. A questão é que eu acho que vai ser muito mais provável. O senhor intendente focou um outro aspecto que ele o deve preocupar, em particular, que eu gostava de dizer só uma coisa, que é a prova de atos de que a polícia é acusada. Mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Aquilo onde eu acho que o efeito pode ser um efeito muito melhor é não só na prevenção criminal, como também na prevenção de outro tipo de litígios que ocorrem. Estou a falar dos litígios de estrada, de trânsito, etc. Aquilo que acontece é que poderemos ter prova que até agora não tínhamos sobre a forma como ocorrem os factos. Isso para mim é muito mais relevante que o tempo de resposta da polícia, que eu penso que até nem será assim tão mau como isso. Está perfeitamente dentro daquilo que é a capacidade que a polícia tem, sai imediatamente para os locais. Depois, aquilo que o senhor superintendente falou, relativamente à prática às acusações de atos de violência policial, comportamentos menos próprios por parte da polícia, ou que são mesmo ilícitos, eu entendo que não há outras maneiras a não ser a videovigilância a nível geral.
Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, os polícias são obrigados, a maior parte dos 52 Estados, a trazerem aquilo que se chamam as câmaras de corpo. E cá também já está já há alguns plano, sítios. E na Europa já se começa a fazer isso. Isso é mais eficaz para aferir da legitimidade da atuação do polícia do que propriamente uma câmara de vigilância em que numa confusão nós não sabemos, por exemplo, imagine-se, não uma situação singular, uma pessoa, outra pessoa, uma pessoa, duas pessoas na rua, mas imagine-se aquilo que é o fim da saída de um jogo de futebol, com milhares de pessoas misturadas em muito curto contacto. Nesse caso, a câmara de videovigilância, que já existe nos estádios há bastante tempo, muitas vezes é insuficiente para determinar com precisão aquilo que aconteceu. Agora, quando se tratam de situações de 2 ou 3 pessoas envolvidas nos factos, e evidentemente que sim, que a videovigilância vai ser determinada, que a televisão em circuito fechado vai ser importantíssima para dar mais alguma prova do que é aquilo. Mas repara uma coisa, no estádio de futebol existe um corpo da PSP particularmente vocacionado para as imagens de videovigilância, que no meio das multidões de adeptos e de pessoas que estão nas bancadas conseguem determinar a prática de infrações como o arremesso de objetos, etc. Portanto, existe já algum know-how por parte da polícia, especialmente desta polícia vocacionada para a segurança nos estádios, na observação e interpretação das imagens de videovigilância. Não será uma novidade para nós. É um futuro mais seguro. Obrigada aos dois pela companhia neste Alerta Portugal.